Limbo jurídico previdenciário trabalhista. Quando o médico do trabalho diz que tenho que me afastar e o perito do INSS diz que estou apto para o trabalho. O que devo fazer? Você já ouviu falar em limbo jurídico previdenciário trabalhista? Nome estranho, não é, pessoal? Mas para nós advogados previdenciaristas é algo bem comum no nosso dia a dia. O limbo previdenciário trabalhista ocorre quando um segurado do INSS, empregado com carteira de trabalho assinada e, em alguns casos, até com vínculo não reconhecido em carteira, se afasta do trabalho por problemas de saúde, tendo a incapacidade laboral constatada pelo médico do trabalho, mas quando se submete à perícia do INSS, o perito daquele órgão diz que aquele trabalhador está apto para o trabalho. Ao tentar voltar a trabalhar, o médico do trabalho diz que ele permanece inapto. E aí, então, ele acaba se encontrando no que nós chamamos de limbo, ou seja, nessa situação de indefinição. Geralmente, o segurado não sabe mais o que fazer. Na maioria das vezes, ele de fato continua incapaz para o trabalho, mas mesmo não podendo, tenta voltar a trabalhar para manter o seu sustento, mas a empresa não permite que ele volte. Pessoal, nessas situações, o segurado deve procurar o seu advogado de confiança para que ele possa lhe ajudar. Geralmente, e infelizmente, muitas empresas não agem de forma correta. O certo é que, no período em que a pessoa está discutindo o seu direito previdenciário junto ao INSS, se o médico do trabalho insiste em dizer que a pessoa permanece incapaz, a empresa deve permanecer pagando seu salário e, eventualmente, tente readaptá-lo em função compatível com a sua incapacidade atual. Ou ainda, que o deixe recebendo os seus vencimentos em casa. Sim, esse tipo de questão já está pacificada na jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. E havendo um bom trabalho do advogado na produção de prova, as chances de êxito em eventual negociação extrajudicial com o empregador aumentam. E caso a solução amigável não se resolva, de fato será viável a via judicial. Já lidamos com casos bem complexos nesse assunto. Tivemos um caso de segurado que estava nessa situação de limbo, porém ele não tinha nenhuma prova de que a empresa não o deixava voltar a trabalhar. Tudo lhe era falado ao telefone e ele realmente não tinha como comprovar que tentou retornar ao trabalho. Entretanto, nós verificamos que ao longo de quase 2 anos a empresa não o demitiu por justa causa em razão da falta ao trabalho. Ao contrário, o manteve em sua folha de pagamentos. Daí que nós usamos a tese de que isso era um indício de prova material para demonstrar que a empresa não o quis, tratando-se de uma omissão verificável materialmente, mas que podia ser corroborada pela prova testemunhal de que todas essas negativas de retorno ao trabalho eram feitas pela via do telefone. Em outra ocasião, lidamos com um caso em que a pessoa percebeu os salários da empresa estando afastada do trabalho, mas depois de quase 1 ano no processo judicial em que requeremos a concessão do benefício, foi deferido, porém, inclusive com retroação à data da entrada do requerimento. Em seguida a isso, a empresa passou a cobrar do empregado a devolução dos salários pretendidos, ocasião que tivemos que intervir alegando que a irrepetibilidade daqueles valores se aplicava e que eventual devolução deveria se dar pelo INSS, não pelo segurado, que aguardou quase 1 ano a solução daquele caso. Além desses casos, já lidamos com uma série de outros que demandam uma atenção processual. Situação complicada, não é, meus amigos? Sim, é bem complicada. Entretanto, na maioria das vezes, tem solução. Eu, na minha função de magistério, estou sempre a explicar a importância do advogado trabalhista se especializar no direito previdenciário e o advogado previdenciarista se especializar em demandas do direito trabalhista. Assim como no caso do limbo, que agora comentamos, existem várias outras situações em que uma matéria se comunica com a outra. Mas e aí? Gostou da informação? Então nos ajude a divulgá-la. Quem vos fala é Fernanda Carvalho Campos e Macedo, advogada e professora de Direito Previdenciário, Securitário e Trabalhista. Se eu puder lhe ajudar em algo mais, os contatos estão na legenda. Grande abraço e até o próximo vídeo.